eu vou dar uma explicação aqui sobre as questões que foi passada na prova. Então, nessa questão 1, é uma questão que logo de início, quando a gente dá uma lida no enunciado, né, a parte ali onde ele fala que é um comprimento inicial, ele fala que tem uma temperatura, a gente percebe também que ocorreu uma variação da temperatura, né? E aí com isso a gente consegue perceber que é uma questão que se trata de dilatação, entendeu? E aí inicialmente eu já coloquei aqui, né, os dados como está na questão para cenar, né? Aí botei aqui a barra inicial e aqui ela depois de aquecida. A gente consegue notar que ela quebrou aqui no meio, né? Ela ocorre tipo uma ruptura aqui e é fácil notar que ocorreu, foi criado aqui um triângulo, entendeu? E com isso, a gente conseguindo notar isso aí, a gente consegue basicamente já matar a questão, entendeu? É uma questão bem tranquila. E aí aqui eu coloquei os dados da fórmula, né? Eu botei a fórmula da dilatação, variação de L é igual a L inicial vezes θ vezes a variação da temperatura. Coloquei aqui a tabelinha, os dados. E assim, depois que a placa ela foi aquecida, a gente nota que formou um triângulo, né, como eu havia dito, e dessa forma a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Aí, a questãozinha passa para cá. E aí com isso a gente aplicou o teorema de Pitágoras aqui, né? Que aí ficou fácil, é continha. Daqui para frente é só continha, né? A gente elevou esse lado aqui ao quadrado, ficou variação de L mais L inicial dividido por 2 ao quadrado, que no caso é hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. E aí, basicamente foi isso. Eu separei aqui, né? Eu isolei o x e dei seguimento à questão. E aí, no final, aqui, ó, aí eu joguei a raiz, né? Tá x quadrado, eu joguei a raiz e passei para cá. Como a raiz de 4 é 2, a gente consegue tirar a raiz desse 4 aqui, e a questão, né, o valor que ele pede, o valor de x, a gente consegue encontrar aqui, que ficou esse aqui, ó. A questão, ela basicamente ela se passa mais nesse triângulo aqui, né? Depois que a gente consegue notar que a gente consegue fazer um teorema de Pitágoras ali nele, é mais conta, né? Mais braçal, e é basicamente isso a questão 1, entendeu? Uma questão bem de boa, uma questão bem tranquila. Então, mestre, essa daqui foi a questão 2, né? Na questão 2 ele fala que precisa encher o pneu de uma bicicleta, e ele fala que esse movimento de compressão do pistão, ele ocorre muito rápido. Com isso a gente consegue perceber, né? Esse fato desse movimento ocorrer muito rápido, a gente nota que se passa um processo adiabático. Porque, assim, por esse movimento ocorrer muito rápido, não ocorre a troca de calor, entendeu? Dessa forma, a gente já consegue dizer que o Q é igual a zero. Com isso, a gente já consegue notar na questão que a gente vai precisar usar a lei, né, fundamental da termodinâmica. E aqui eu coloquei as fórmulas, né, que a gente vai ter que usar. Variação de U é igual a Q menos W, igual a variação de U é igual a menos W. Aqui eu basicamente só inverti. Feito isso, eu passei a fórmula daqui para cá, e aí eu coloquei os dados da fórmula, onde o N ele está fazendo a parte mostrando a quantidade de mol, o CV é o calor específico, né, de 1 mol, e o ΔT ele fala da variação da temperatura. Com isso a gente já consegue trocar os valores aqui, né, onde ficou N vezes CV vezes ΔT é igual a menos W, que é igual à variação de U. Jogando as fórmulas, né, trocando os valores, ficou W é igual a menos N vezes CV vezes ΔT. Com isso, a gente consegue notar que ΔT foi dado na questão lá, entendeu? Ele falou que ΔT é 10 Celsius. Feito isso, basicamente é só a gente trocar aqui, né, na fórmula, e foi isso. É o trabalho do ar nesse processo.
Foi o trabalho realizado pelo ar nesse processo. E essa questão 2 aí é basicamente isso, entendeu? Não tem muito o que falar nela, entendeu? É uma questão também mais aplicação de fórmula. E é isso. Então, mestre, essa daqui é a questão 3, né? A questão 3 ela fala de um gás ideal, né? Que esse gás ideal ele está dentro de um cilindro e ele dá as informações, né? Ele fala que o volume inicial ele é um volume de 0,1 metros cúbicos, o volume final é de 0,6 metros cúbicos e com isso a gente consegue fazer a variação, né? Volume final menos volume inicial, que dá 0,5 metros cúbicos. Ele também fala na questão que é uma pressão constante. E aí ele dá o valor, né, que é 1 vezes 10 a quinta. E ele me passa também a informação do calor que é fornecido, né, que é 2 vezes 10 a quinta. Como é que a gente vai fazer o desenrolar dessa questão? Como ele falou, né, como ele deu esses dados aí e falou que a pressão imposta ela é constante, a partir, como eu fiz essa anotação aqui, a partir dos dados da questão, conseguimos concluir que a pressão imposta sobre o cilindro é uma pressão constante, como foi dado ali. E com isso a gente consegue perceber que é uma transformação isobárica. Dessa forma, a questão ela pede a variação de energia interna. E aí eu coloquei a fórmula aqui, né, onde é W igual a P vezes variação de U. Então, ficou W igual a P vezes variação de V. E aqui, basicamente, eu só peguei os dados da questão e coloquei aqui na fórmula. Feito isso, a gente diminuiu, né, 1 vezes 10 a quinta menos 0,5 metros cúbicos. E aí, eu encontrei esse valor aqui, 0,5 vezes 10 a quinta. Com isso, eu troquei em mais uma fórmula aqui, entendeu? E é basicamente isso a questão, entendeu? Ela é aplicação de fórmula. Depois que a gente consegue entender esse conceito aqui, né, que a partir do momento que a pressão que ele dá na questão, né, que a pressão é constante, a gente consegue perceber que passa a ser uma transformação isobárica e a gente já consegue matar a questão, né, que é a ideia principal ali da questão. Então, mestre, isso aqui é a última questão, né? É a questão onde fala de uma máquina de Carnot e ele dá, né, nos dados a temperatura que ela funciona. E aí, na primeira alternativa, né, a letra A lá, ele pede a quantidade de calor que é fornecida ao reservatório frio em cada ciclo. Aí o que a gente tem que fazer, né? Inicialmente a gente tem que passar a temperatura de Celsius para Kelvin, foi o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui a TC é igual a TK menos 273, é a formulazinha aqui onde a gente faz a mudança de temperatura, né? Aqui eu isolei o TK e eu vou colocar aqui o valor da temperatura em Celsius para descobrir ela em Kelvin. Foi basicamente o que eu fiz aqui, ó. É só continha demais, não tem mistério, né? Feito isso, a gente vai usar a fórmula de Carnot para a gente descobrir a gente descobrir o calor frio, né, em cada ciclo, que é o que a questão pede. Feito isso, a gente fez aqui, ó, TQ sobre TF, que no caso é a temperatura quente, temperatura fria, igual a QQ e QF, que no caso é o calor quente e calor frio. Feito isso, substituindo os valores, né, coloquei aqui 773K sobre 273K é igual a 200 dividido por QF, que é o que a gente quer descobrir, o calor frio. Feito isso, multiplica cruzado, isola o QF. Aqui é só multiplicação mesmo, e aqui deu um valor aproximado, entendeu? Esse valor aqui essa conta aqui, eu fiz ela na calculadora, entendeu? E aí deu esse valor aqui aproximado aqui. E esse aqui é o valor o calor frio, né, que a alternativa A pede. Aí a questão ficou basicamente isso. Aqui na alternativa B, ele pede na alternativa B, ele pede a quantidade, né, o número de ciclos necessários para a gente conseguir erguer uma pedra. Porém, antes disso, a gente tem que calcular o trabalho
para depois conseguir descobrir o número, né, a quantidade e o número de ciclos. Então, dando início na questão aqui, eu usei a fórmula W igual a F vezes D, onde a gente conseguiu substituir aqui por W igual a M vezes A vezes D, e aí a gente trocou aqui por essa fórmula aqui para calcular o trabalho, onde ficou W é igual a calor quente menos calor frio, e aí a gente conseguiu descobrir aqui que esses aqui são os valores que a gente descobriu na alternativa passada, né, na letra A. Logo a gente consegue descobrir que o trabalho ficou 103,493 joules. E com isso, feito isso, a gente descobrindo o trabalho, né, a gente consegue calcular a quantidade de ciclos necessários. E foi o que eu fiz aqui, ó. WT, aí ficou WT vezes N, aí ficou 490 mil é igual a 103,493. Lembrando, esse valor aqui, ele está aproximado, entendeu? O valor do trabalho está aproximado, que é um valor que eu fiz na calculadora. Então não é um valor exato. Logo, a gente consegue descobrir o N, né? Que é o que ele pede, o número de ciclos. É isso.